Vamos tentar dar um panorama geral do porquê. Deixa eu só trocar essa letra de amarelo para preto para você enxergar aqui na minha tela. Porque a maioria dos profissionais liberais não conseguem resultados. Entenda como profissional liberal toda pessoa que cursou uma faculdade ou um curso técnico ou um curso livre, enfim, que ele tem alguma habilidade, desde um encanador, um mecânico, um médico, um advogado, um engenheiro, um nutricionista, um arquiteto, um designer, um publicitário, enfim, toda essa gama de profissionais liberais que a todo ano tem uma grande leva de pessoas pegando o canudo e eles vão para o mercado de trabalho e eles se deparam com duas situações. A primeira delas é: preciso de um emprego. E a segunda delas é: quero começar um negócio do zero. E a maioria desses dois profissionais não conseguem resultados tanto para conseguir um emprego como para conseguir criar um negócio próprio, porque eles não sabem, eles não sabem que a partir do momento que eles foram para o mercado, seja para um emprego ou para ter um negócio próprio, eles têm uma marca pessoal. Mas Saulo, eu não mandei nenhum designer fazer um logo. Não, veja bem, logo é uma coisa, marca é outra coisa totalmente diferente. Marca é a percepção que as pessoas têm em relação a você. Pode ser qualquer área da sua vida. Aqui nós estamos falando sobre o perfil mais profissional. Mas as pessoas, quando elas te olham, elas têm algum tipo de sentimento, de a maneira como elas te enxergam. Pode ser que não seja o que realmente você é, mas é aquilo que você está transmitindo para essas pessoas. E muitos desses profissionais não conseguem o emprego porque a marca pessoal deles, a partir do momento que eles têm uma rede social, eles já têm uma marca pessoal que qualquer pessoa pode acessar e saber quem é essa pessoa e saber mais sobre ela. E a maioria hoje das empresas estão fazendo isso, que é dando uma olhada antes da entrevista, depois da entrevista sobre aquela pessoa. E quando eu entendo sobre marca pessoal e eu sei a mensagem que eu quero transmitir com intenção, eu consigo acelerar meus resultados do que quando eu simplesmente deixo as pessoas me descobrirem. Quando eu ajo de uma maneira mais passiva, sem ter intenção, as coisas andam bem mais devagar. Quando você tem um foco, quando você tem clareza sobre como você deve comunicar de maneira mais assertiva para atrair os clientes certos para o seu negócio ou para atrair as empresas certas para te contratarem, para você conseguir um emprego, então você consegue gerar mais resultados. Então, a primeira coisa é que marca pessoal não é somente para aquela pessoa que vai trabalhar por conta, ela também serve para a pessoa que deseja arrumar um emprego numa empresa. As empresas estão à procura de profissionais extremamente capacitados e o problema é que muitas vezes elas não encontram, porque esses profissionais extremamente talentosos, eles estão ou trabalhando em uma empresa ou quando eles saem daquela empresa, eles não conseguem se expor de uma maneira que essas empresas que estão à procura consigam achá-los. Então, marca pessoal é isso, é a percepção que pessoas ou empresas têm em relação a você. O que acontece? Quando você entende, agora vamos falar um pouquinho mais para quem deseja criar essa marca pessoal para criar o seu negócio, seu primeiro negócio, o seu negócio do zero, ou alavancar resultados se você já tem um negócio, seja um escritório, seja uma clínica. Vamos entender então como é que funciona esse lance de marca pessoal, tá? Vou diminuir aqui, vou deixar a marca pessoal aqui no centro. E eu gosto de fazer assim porque fica mais fácil, mais didático eu transmitir o que eu quero te passar. E aqui na marca pessoal, eu vou colocar ela como centro, deixar um pouquinho transparente, deixar ela em branco para ter mais destaque. Legal.
Digamos que a sua marca pessoal está aqui. Vou até fechar aqui. E aí, em volta dessa marca pessoal, tem outras opções. Opa. Tenham outras opções de... Vou inverter isso aqui. Vou colocar o cliente aqui no meio. E o cliente está no centro de tudo. O objetivo é você conseguir encontrar o seu cliente. E nas outras esferas aqui está o profissional A. Aqui está o profissional B. Profissional C. Profissional D. Afinal, por ano, formam-se quantas pessoas na mesma área que você de atuação? Muitas. Pode ter certeza que muitas pessoas. E aí, vamos supor que nesse ano que você formou, F, eu vou colocar aqui uma quantidade de 3, 5, 6, 7, 8 profissionais, só para exemplificar aqui o que eu quero te passar. Então, beleza. Temos aqui 8 profissionais. Desses profissionais aqui, vamos supor que você seja o profissional aqui de baixo, o E. Você está aqui. Vou deixar um pouquinho menor, porque essa parte aqui já não é tão interessante. Para você entender a explicação. Então, aqui está você e aqui está a sua marca como profissional. O cliente, quando ele olha para o mercado e ele precisa de um profissional para resolver um determinado tipo de problema, e ele olha para os lados e o que ele consegue enxergar é simplesmente profissionais que prestam determinado tipo de serviço e com preços diferentes, a escolha é muito óbvia. Ele vai escolher muito provavelmente pelo menor preço, se você não der clareza do porquê que ele vai escolher você. Porque a marca, basicamente, ele ajuda o cliente a tomar uma decisão de qual dessas marcas, desses profissionais, ele vai escolher para contratar o serviço. E quando você começa a ter intenção na sua marca de comunicar, ela vai saindo um pouco desse quadro cinza e preto e ele começa a ganhar um pouquinho mais de forma, um pouquinho mais de cor. Enquanto ele não toma uma cor, uma forma diferente, a única coisa que ele enxerga são várias opções de profissionais liberais e preços diferentes. Então vamos supor que o profissional A aqui, ele cobra R$100. O profissional B, ele cobra R$90. O profissional C, ele cobra R$85. O profissional D, ele é um pouquinho mais inseguro, ele cobra menos, ele cobra R$70. Você, que já sabe que consegue exercer bem aquele serviço, você tem um pouquinho mais de segurança de cobrar um pouquinho a mais, você cobra R$130 a mais. A mais não, R$130. Aqui do lado, esse profissional aqui, ele cobra até um pouco a mais que você, R$145. Esse outro profissional aqui, ele cobra R$95. E esse outro profissional aqui, ele cobra R$110. Beleza, temos aí os valores profissionais. E o cliente, a única coisa que ele enxerga são profissionais naquela categoria que ele precisa e os preços diferentes. Agora eu vou começar a dar um pouco de exemplo mais palpável para você conseguir enxergar e visualizar. Suponhamos que ele esteja à procura de esse cliente de um designer. Vou dar um exemplo na minha área de formação que é mais fácil para você entender. Vamos supor que esses profissionais cobram esses valores aqui no serviço deles.
E para ele, o serviço de design, ele não é uma pessoa que tem a percepção visual muito apurada. Então ele olha uma criação, para ele está tudo ok. Ele é um cliente que não é muito dessa área visual. E está tudo bem, o cliente não é obrigado a entender sobre design, sobre a área que você ficou 4, 5 ou 6 anos estudando. O cliente ele só quer o serviço, quer pagar e quer ter serviço com qualidade e somente isso. Quando o cliente ele começa a olhar as opções, muito provavelmente que se ele não é instruído para saber o que é um serviço de design de qualidade, ele vai escolher o menor preço. Então ele vai escolher dentre essas opções aqui o preço de R$70, porque está mais em conta. Aparentemente todas as propostas que ele viu parecem ser iguais. Então para ele tomar a decisão, ele vai tomar uma decisão baseada no preço. O problema é que quando você não se destaca, quem tem o menor preço ele vai ter a maior quantidade de clientes. Deixa eu ver, vou representar o cliente agora aqui com um quadradinho de outra cor, só para não ficar muito confuso aqui. Quadradinho vermelho. Então, ele está aqui, fechou uma venda, fechou outra, fechou outra, fechou outra, mais um, mais um, mais um, mais um, e ele vai fechando vários clientes. Por quê? Ele consegue ganhar basicamente na estratégia do menor preço. Isso, para quem acabou de formar, pode até não atrapalhar tanto, porque você ainda está testando muita coisa que você acabou de aprender na faculdade e tudo mais. Só que, com o passar do tempo, se você continua cobrando um preço baixo, você não consegue crescer o seu negócio. Os seus ganhos começam a continuar o mesmo, a demanda cada vez cresce mais e você começa a ter pouco tempo de qualidade de vida, trabalhando muito, ganhando pouco, e não é isso que nós queremos como profissionais liberais. Nós queremos trabalhar um tempo X, não excessivo, um tempo que não atrapalhe a sua qualidade de vida, que você consiga curtir seus hobbies, fazer as coisas que você gosta e consiga ter um resultado legal de faturamento. Então, como fazer nessa situação que você está no meio de vários profissionais que se formaram, que para você está claro que você tem qualidade naquilo que você vai fazer, mas que muitas vezes para o cliente não está, o que fazer nessa situação? O que você precisa fazer é comunicar o cliente e não somente através de o que o cliente enxerga? Mais uma coisa importante. Ele enxerga aqui, eu preciso do serviço X. Vou colocar de cinza aqui para não... Então ele precisa do serviço X. Aqui ele vê o serviço... Vou ter que colocar aqui de fora, senão vai atrapalhar. Aqui ele vê que ele faz serviço X, faz serviço X. Aqui também faz serviço X. Serviço X, você faz serviço X. 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 E X. E aí quando você vai comunicar para o mercado o que você faz, a maioria dos profissionais faz exatamente isso. Eu faço serviço X, serviço Y, serviço Z. Custa tanto. Que é isso aqui que você está enxergando na sua tela. Então o cliente ele tem a percepção que você faz o mesmo serviço que todos esses profissionais. E a gente sabe que serviço não é assim que funciona. Não é padronizado igual produto. Produto, você compra um produto de uma loja, o mesmo produto na outra loja, basicamente ele tem as mesmas características, a qualidade vai ser a mesma, as funções vão ser as mesmas, mas serviço não. Então você precisa aprender a diferenciar sua marca pessoal para conseguir justificar o preço que você cobra e atrair os clientes certos para o seu negócio. E como você faz isso? Primeira coisa, erro número 1 de um profissional liberal que vai começar a criar um negócio próprio. A maioria das pessoas que me procuram, elas querem desenvolver aquele famoso pacote. Cartão de visita, um papel timbrado, aí alguns desenvolvem logo, alguns nem desenvolvem logo, somente o cartão de visitas. E tá tudo bem, esses itens eles te auxiliam você ter um ponto de contato da sua marca com o cliente, mas depois que ele já foi seu cliente. Cartão de visita, ele não é uma ferramenta de prospecção. Você já tem que ter tido o primeiro contato. E os profissionais liberais entendem que quando eles começam um negócio próprio, o cartão de visita vai ajudar ele a conseguir clientes.
e aí compra, faz 1000 cartões de visita, manda para a gráfica e fica ali o mês inteiro entregando cartões de visita para amigos, parentes, para pessoas próximas, divulgando o seu negócio um a um, para pessoas que muito provavelmente não são pessoas que têm o perfil de se tornar o seu cliente, não são potenciais clientes de verdade, são pessoas que você está divulgando seu trabalho e você espera ansiosamente que eles divulguem no boca a boca e às vezes até vivendo aquele frio na barriga, pensando se você vai conseguir pagar as contas no final do mês, porque você depende mais dos outros do que de você mesmo. Bom, essa estratégia é o que tem mais acontecido no cenário dos profissionais liberais. E quando você começa assim, o teu crescimento ele é muito lento e devagar. É muito mais fácil quando você consegue encontrar os seus clientes ou colocar maneiras que os seus clientes te encontrem, mas que você não dependa de outras pessoas. O boca a boca. Ele é forte, ele dá um resultadinho, mas para quem está começando um negócio, você não pode depender do boca a boca. Não é a melhor opção, tá? Você precisa aprender, então, a ensinar o seu cliente o que você faz e por que você por que você é diferente dos outros. Por exemplo, na minha área, quando o cliente começa a pesquisar um profissional na parte de criação visual, um designer, geralmente o que ele encontra são os mesmos serviços. A criação de logo, criação de materiais impressos, criação para mídias sociais, e tudo isso parece para ele a mesma coisa. A partir do momento que esse profissional aqui, ele começa a entender como funciona o mundo das marcas, ele começa a utilizar um dos meios, mídias sociais é um caminho que você consegue gerar um bom resultado se você fizer direitinho. Se você não ficar só tentando vender. Eu já falei em algum vídeo, se você ainda não viu esse vídeo, que mídia social não é um lugar para venda, é um lugar para você, tem outros objetivos. Se você entrar na mídia social e colocar serviço XYZ que você faz e preço, seus resultados vão ser muito baixos, a não ser que seu produto seja algo extremamente visual e ele consiga vender somente pela imagem, mas mesmo assim exige um esforço a mais de você produzir boas imagens, não é algo que você deva fazer de maneira amadora. Você tem que ter um pouco de estratégia sim, tá? Para conseguir gerar resultado. Ter o conhecimento de pelo menos como funciona a jornada do seu cliente a partir do momento que ele encontra você nas mídias sociais, tá? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, a partir do momento que você começa a comunicar nas mídias sociais, que você começa a ajudar o seu cliente, você precisa ser um especialista em pessoas, não em produto, não em serviço. A maioria dos profissionais liberais são muito bons entendedores do que fazem. E tudo bem, isso faz parte. Se você não tiver qualidade no seu serviço, você não vai nem durar no mercado. Qualidade não quer dizer muita coisa no dia de hoje. Qualidade é requisito básico. Você tem que ter qualidade no seu serviço. Mas a partir do momento que você consegue entender o seu cliente, se colocar no lugar dele e olhar pela ótica dele, as dificuldades que ele enfrenta, os sentimentos que ele sente, os pensamentos que passam na cabeça desse cliente, quais os possíveis problemas que ele vai enfrentar nessa jornada até conseguir atingir o resultado que ele quer através do seu serviço. Tudo isso são como se fossem pontos de contato que vai ligar você até o seu cliente. E existem N maneiras de você fazer isso. Uma das maneiras que eu considero que tem gerado muito resultado é através de postagens mais visuais, né? Eu vejo muito profissional contratando um profissional de design para fazer as postagens, e aí o designer, a formação dele é fazer soluções visualmente bem resolvidas, então são postagens extremamente bonitas, mas por trás dessas postagens não tem um planejamento, às vezes falta uma estratégia, que é onde você tem uma mídia social extremamente bonita, atraente, mas que de resultado financeiro e faturamento às vezes é muito baixo
ou às vezes nem gera resultado. E aí as pessoas acham que mídias sociais não dá resultado, mas ela só não dá resultado se você não tiver conhecimento de, de como conseguir fazer esse cliente chegar até você. Se você fizer uma mídia social com postagens bonitas, ok, você vai ter uma mídia social bem atraente, mas likes não pagam contas. Então, ter curtida, ter comentário, tudo isso é muito bom. São métricas para você saber como está indo suas postagens, mas não é o que você deve se preocupar. O que você deve se preocupar é se através dessas postagens elas estão atraindo novos pedidos de orçamento, vendas, pessoas interessadas naquilo que você tem a oferecer. Tudo isso é muito mais importante do que curtidas, comentários. Compartilhamento já é uma métrica que eu gosto bastante. Ele diz bastante que a pessoa se identificou com o seu conteúdo. Então, utilizar as mídias sociais, basicamente, é você saber ajudar o seu cliente. Não é simplesmente falando por que ele deve comprar e ficar se gabando, né? Falando somente do seu serviço. É legal você postar o seu trabalho, sim, mas se você parar para prestar atenção quantas pessoas você segue, você vai ver que a maioria não são marcas, não são empresas. Porque a mídia social, ela é um lugar muito mais para você aprender algo, se entreter, conectar com pessoas novas, mas você não entra numa mídia social com o objetivo de compra. Você tem outros objetivos ali. E quando você fala a língua nativa das mídias sociais, é muito mais fácil para você conseguir gerar resultados. Então a primeira coisa é você entender a linguagem nativa das mídias sociais. Você precisa ajudar seu cliente. Antes dele contratar seu serviço, ele vai querer ver um pouquinho das cenas extras do seu filme. Então, quando você começa a mostrar os bastidores de como você executa um trabalho, ou ajudar a resolver parte do problema que às vezes ele está resolvendo, eu muitas vezes, quando eu faço uma postagem, eu não olho na ótica de quem trabalhou com marcas, fazendo a parte de design, de conteúdos visuais, de marcas, mas eu coloco a ótica de quem é um empreendedor, um profissional liberal mais especificamente, ou um empresário. Porque os problemas que ele tem para resolver geralmente são diferentes do que um criativo enxerga como problema. Então, quando eu me coloco no lugar do cliente, eu consigo falar a mesma língua. E é muito mais fácil eu ter a atenção do meu cliente quando eu falo a mesma língua que ele, do que ele tentar entender a minha linguagem, que às vezes são linguagens técnicas. Uma coisa que você tem que se livrar para ter conteúdos mais relevantes nas suas mídias sociais é se livrar do techniquez. Elimina toda a linguagem técnica, sua postagem deve ser simples, linguagem simples, conteúdo simples que qualquer pessoa consiga entender. Esse é um bom indicador que a sua marca pessoal está gerando bons resultados nas mídias sociais. Bom, então voltando aqui para o quadro, eu estou aqui e eu comecei a gerenciar. E a partir do momento que eu começo a fazer postagens mais relevantes das minhas mídias sociais, ao invés de eu falar eu faço o serviço X, às vezes eu mostro um pouquinho, uma coisa que eu faço muito, do processo. Se você é um profissional criativo liberal, profissional liberal criativo, você tem etapas até chegar no seu serviço, o resultado final do seu serviço. Às vezes eu mostro o processo de desenvolvimento, às vezes eu mostro um pouco das minhas pesquisas, um pouco das minhas referências, das minhas inspirações. Posso mostrar também um pouco mais da parte técnica, né? Então, quando eu escolho uma cor, eu explico por que eu escolhi aquela cor, o que aquela cor representa. São coisas que vai no automático no meu processo de construção e prestação de serviço do meu trabalho, mas que para o cliente, às vezes, é importante ele saber daquilo, porque às vezes a gente não transmite essa clareza no momento que a gente está construindo ou fazendo aquele trabalho, executando. Então, processo é uma coisa que eu costumo postar bastante. Outro tipo de postagens que eu faço é de comparação. Às vezes eu faço postagem de você curte mais A ou B. E é uma maneira de você
se relacionar, ter interação com o pessoal que te segue e eles se sentem muito à vontade quando tem essa porta de entrada e saída, quando é um diálogo, né? Quando é uma mão de via dupla e não de via única. Quando só você fala, ele se sente um pouco mais como espectador. Quando ele participa, é como se ele estivesse ali no palco junto com você e ele se sente muito mais motivado a interagir com as suas publicações. Então, é um tipo de publicação que também dá bastante resultado. Outro tipo de publicação que eu gosto bastante é a publicação de inspiração, mas aqui tem inspiração barra motivação, tá? Porque inspiração para mim, que trabalho mais com a criatividade, são trabalhos visualmente agradáveis, trabalhos inovadores, trabalhos que nunca foram pensados antes, e isso atrai outros profissionais da minha área, mas não atrai muito o meu cliente. Quando eu falo de inspiração pro meu público, eu tenho que colocar o óculos que o meu cliente enxerga. Então, o que é motivação e inspiração para um cara que é um profissional liberal, um empresário que tem um negócio próprio? Muitas vezes é falar de cases de marcas que é referência pro mercado dele. Então não faz sentido eu falar, às vezes, tanto de referências na parte de design. Às vezes eu publico um pouco sobre a minha área, mas eu publico mais sobre inspirações que faz sentido pro meu potencial cliente do que para mim mesmo. E perceba que a partir do momento que eu vou publicando e dando outras percepções que não seja somente sobre o meu serviço, essa bolinha aqui, eu vou pintar até de outra cor, ela começa a ganhar um pouquinho de cor. Ela começa a parar de ficar somente nos tons de cinza e ela começa a se destacar. E a partir do momento que eu começo a dar mais cor para ela, porque eu estou fazendo publicações que geram mais valor para o meu cliente, eu faço publicações também que são, lógico, o visual ele é importante também, não é o único fator importante, mas ele é importante. Eu começo a dar um pouquinho de brilho também para minha marca. Ele começa a ganhar um aspecto mais lustrado, mais brilhoso, mais forte, fica mais evidente aquilo na hora do meu cliente tomar decisão. Por quê? Porque eu já publiquei tantas coisas que são interessantes para o meu cliente, não é para mim, para o meu cliente, que ele começa a ver que realmente eu tenho uma visão diferente dos demais profissionais. Então, isso é muito natural. Quando você estuda durante um tempo, faz uma faculdade ou um curso que você gosta, aquilo, ele flui naturalmente. O contrário quando você entra numa área só porque dá muito dinheiro, talvez isso aqui não funcione tão bem. Porque você precisa realmente gostar daquilo que está fazendo para conseguir se diferenciar. Quando nós estamos falando de marca pessoal, tá? Porque você é a sua marca, o negócio é você. Então, quando você fala de uma coisa que você não se conecta tanto, não é tão legal, isso ele fica evidente nas suas mídias sociais, ele transparece você. Então, coloquei alguns exemplos de publicações de como você consegue se diferenciar nas mídias sociais. Existem meios que você consegue resultados mais rápidos, que hoje eu consigo enxergar para você divulgar sua marca pessoal através de mídias sociais. Hoje eu tenho utilizado bastante o Instagram, tenho utilizado também aos poucos o YouTube e para casos específicos o Facebook. O Facebook eu tenho usado menos, mas o Instagram eu tenho usado mais e por se tratar de uma plataforma que é mais visual e o meu trabalho tende a ser mais visual, ele faz bastante sentido estar nessa mídia social. Então, é isso que eu quero que você entenda, que às vezes você que está desse lado aqui tem uma baita qualidade, o valor que você cobra é super justo, só que se o cliente não enxergar isso através da sua marca, entenda a marca da comunicação que ela transmite, não é o seu logo, ele não vai te escolher. Aí todos esses clientes vão vir para cá, para esse concorrente que cobra mais barato. A
partir do momento que eu entendo como funciona, eu começo a pegar clientes. Eu vou até mudar de cor, porque os clientes que você atrai, deixa eu colocar de uma outra cor aqui, são clientes, vou colocar azulzinho, mais qualificados. Não são aqueles clientes que, se eles encontrarem um lugar que venda mais barato, eles vão mudar, porque eles têm uma preferência natural por você. Porque você comunica isso através da sua marca. E aqui você vai conseguir conquistar a sua galera. Entenda que não enxergue todos esses outros profissionais somente como concorrentes. Você pode fazer parcerias estratégicas. Inclusive, isso é um tema talvez para um outro vídeo. Mas a partir do momento que você começa a enxergar que para cada perfil aqui de marca tem um perfil de cliente, você não vai se incomodar tanto com os outros profissionais e você vai focar mais as suas energias na tua marca. Aquele cara que cobra barato, ele não vai te irritar mais. Aquele cara que cobra metade do que você cobra, aquilo não vai sugar mais a tua energia. Porque você está ciente que o perfil de cliente que você atrai é totalmente diferente daquele cara que cobra mais barato. Só que você precisa deixar isso evidente. E você precisa entender mais o seu cliente do que ele mesmo. A partir do momento que você entender e se colocar no lugar do seu cliente, ele vai te enxergar como uma pessoa especialista no assunto. Não simplesmente alguém que presta um serviço em troca do dinheiro, mas uma pessoa que entende sobre aquilo e que, com certeza, se ele te contratar, ele vai receber aquilo que a sua marca promete e mais, porque você realmente gera valor através da sua marca nas mídias sociais. Então, essa é a aula de hoje. Eu queria passar esse conteúdo para te dar um panorama geral. Isso aqui é uma pontinha do iceberg de todo esse tempo que eu venho trabalhando com marcas. São mais de 17 anos, desde 2001. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, eu quero convidar também a você entrar nas minhas outras mídias sociais. Não sei se você está assistindo essa aula no YouTube. Se tiver, entra no meu Instagram, entra no meu Facebook, também tem o meu site. Me segue lá no Instagram. Lá eu coloco coisas um pouco mais da minha vida pessoal também. Então você vai conhecer o Saulo como pessoa, como profissional também, mas como pessoa. Você vai ver os bastidores daquilo que eu estou criando, dos meus projetos, dos meus treinamentos. Eu tenho treinamentos online, curso, e lá eu tenho bastante conteúdo para você estar mais próximo de mim. Se você ainda não é assinante aqui do meu canal do YouTube, eu vou sugerir que você assine o meu canal também, abaixo, o botãozinho vermelho, clique em inscrever-se e ativa o sininho, dá uma badalada nesse sininho para você receber notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. Conteúdos como esse que você acabou de assistir. Se você gostou desse vídeo, com certeza eu vou publicar mais vídeos como esse. E eu tenho certeza que você vai gostar de receber cada um deles, tá bom? Então é isso aí, a aula por hoje é só, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Um abraço!